paz do Senhor, povo santo de Deus. Olha, nós aqui mais uma vez para cumprir com a nossa jornada, com o nosso propósito, que é a leitura, o estudo do livro de Apocalipse. E nós estamos precisamente no capítulo 13. Eu sei que você sabe disso, então pega a tua Bíblia sem demora e abre aí no livro de Apocalipse, no capítulo 13. E você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e chama os seus irmãos em Cristo para cá. Vamos nos reunir com o propósito de estudarmos a palavra de Deus, de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Então, querido, abre aí a sua Bíblia, tá? Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, tá bom? Tem lugar para você aqui. Sinta-se à vontade para compartilhar conosco, para comentar aí, tá bom? Então, para interagir. Então, bora. Diz assim, Apocalipse, no capítulo 13. A besta que subiu do mar. Diz assim, capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Gente, essa besta aqui que João viu subir do mar é o anticristo. É ele que João vê agora surgindo. Vemos que João ele tem várias visões diferentes. Às vezes na terra, às vezes no céu. Agora João ele está na terra e ele vê subir do mar. O mar representa as nações. Um grande ser feroz, uma besta. E ele chega a decifrar. Ele diz assim, tinha 7 cabeças, 10 chifres e sobre o chifre 10 diademas. Falando de autoridade, falando de um personagem político, né? Porque isso que o anticristo, ele vai ser. Falando de um personagem político que tinha autoridade, né? Diadema, chifre, tudo isso mostrando um poderio, vamos dizer assim. E diz assim, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão, que é o inimigo, lembra? E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. O anticristo, ele vai agir sobre a eficácia do poder de Satanás. Satanás, ele não é onipotente. O onipotente é um atributo somente de Deus, mas ele tem poder e ele vai delegar esse poder, ele vai passar esse poder, ele vai permitir, né? Vai, de fato, transferir poder para o anticristo, para que ele haja segundo a eficácia de Satanás. E ele diz assim, no versículo 3, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Haverá um momento em que um representante de uma nação ficará doente, uma potência, mas ela será curada, terá a sua saúde restaurada. E isso vai trazer para a besta uma admiração por parte das pessoas que vão acompanhar isso. Veja só, o anticristo ele surge, né, com a eficácia do poder de Satanás, e ele tem ali vários representantes, aquelas cabeças, aqueles diademas, representando nações. E aí o que acontece? Uma dessas nações terá, vamos dizer assim, um declínio, um momento difícil. Mas que esse momento, não sei se do líder dessa nação ou se dessa nação, será afetada de algo mortal, algo muito difícil. Mas isso será solucionado. Isso será solucionado. E isso levará com que os telespectadores desse episódio, né, o povo que estão na Terra, glorifiquem, se maravilhem, né, desse acontecimento. E ele diz assim, e toda a terra se maravilhou após a besta. Claro que aqueles que confiam ainda em Deus, aqueles
de Deus que ainda estarão na terra no período da grande tribulação não vão se curvar ao anticristo, mas uma boa parte das pessoas vão se maravilhar dos feitos dele. É isso que a Bíblia está nos falando. E diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a quem? Quem é o dragão? Satanás. Satanás, ele sempre quis ser adorado, sempre quis ocupar o lugar de Deus. Ele foi feito para adorar e não para ser adorado. Será que há pessoas hoje que gostam de ser adoradas? Pois é, o inimigo é quem gosta de ser adorado. E diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E não adoraram somente ao dragão, a Satanás. Adoraram também, está escrito aí, veja, e adoraram a besta, dizendo, olha a adoração ao cântico deles: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Veja o que é que o povo está proclamando, está falando ali a respeito de Satanás e do anticristo. E diz assim no verso 5: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, que é a metade, 3 anos e meio, o período da grande tribulação. E diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Por que foi permitido? Porque, como eu falei no vídeo passado, o inimigo, ele só age com a permissão de Deus, tá? Então, foi permitido que o inimigo, ele matasse uns santos, que ele perseguisse. É interessante que no capítulo 12, Deus não permite que ele mate, né, os santos. Mas agora no capítulo 13, o Senhor permite que ele faça tudo isso que ele está fazendo aqui. Satanás não age sem a permissão de Deus. E diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos quem? Entenda. Olha a parte do versículo. Esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja, as pessoas que vão adorar a besta são as pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida. É isso que o Senhor está falando aqui. Aí no verso 9 ele diz: se alguém tem ouvidos, ouça. E no verso 10 diz: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui está a lei da semeadura. O que é que Deus está dizendo? Que tudo que o mal vier a fazer vai ter a sua, vamos dizer assim, consequência, né? Aquele que comete maldade sofrerá de maldade. O Senhor está dizendo: olha, não se preocupe, não vai ficar impune toda essa maldade que está acontecendo aqui, que o anticristo vai fazer segundo Satanás. Não vai ficar em vão, não vai passar em branco essa perseguição à igreja, essa perseguição aos santos, essas mortes, esse martírio, não vai passar em branco. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Essas pessoas aqui, elas vão perseverar nesse momento difícil, né? E aqui elas vão partir, né? Esses que foram mortos para encontrar com o Senhor Jesus. É sobre isso que está falando aqui. Ainda no capítulo 13, agora a partir do versículo 11, nós vemos uma segunda besta, agora que surgiu da terra. Isso fala sobre o falso profeta, um líder religioso. Mas este assunto eu deixarei para o próximo vídeo, tá? Se ficou alguma dúvida para você, gente, eu não tô aprofundando tanto para não ficar tão difícil. A respeito mesmo desses animais que representam ali, falam-se de nações. No livro de Daniel fala sobre isso. Lembra que quando Daniel, ele teve aquele sonho dos animais, quando Nabucodonosor teve aquele sonho da estátua, cada parte daquela estátua representava um lugar. Então, nós acreditamos que cada cabeça dessa besta que surge, né, é uma besta.
mas ela tem ali vários representantes, né, políticos. E é sobre isso que a Bíblia está falando aqui. E que no começo, né, no começo da grande tribulação, ele virá, lembra? Como um cavaleiro branco, emitindo uma mensagem assim de paz, mas depois ele mostrará quem ele é e virá com grande ímpeto e fúria contra o povo de Deus. Então é sobre isso que a Bíblia está falando aqui. O tempo todo o inimigo perseguindo e tentando destruir o povo do Senhor. Mas isso não ficará impune, tá? Então, louvado seja Deus. Obrigado por estar aqui. Não desfalece não, tá? Vamos continuar até o fim. Já estamos no finalzinho, tá bom? E que Deus nos abençoe, tá? Fica na paz do Senhor. Um forte abraço e tchau, tchau.